E aí, galerinha, vamos dar continuidade ao nosso estudo e hoje eu vou trabalhar com vocês a industrialização brasileira. Primeira coisa que é importante vocês entenderem é que o Brasil é um país em desenvolvimento. Ou seja, o que é isso? Ele não é nem um país desenvolvido, mas também não é um dos países que estão lá embaixo na classificação com relação ao índice de desenvolvimento. E por que o Brasil tem essa característica? Uma das características, um dos pontos que colaboram para isso é a industrialização. Ou seja, a industrialização, além dela gerar empregos, gera riqueza e também ela vai gerar o quê? Ganho tecnológico. Mesmo com essas características, nós ainda temos uma parcela da nossa população sendo classificada abaixo da linha da pobreza. Então, por isso que nós recebemos essa designação, ou seja, de um país em desenvolvimento. Basicamente, o que nós vamos ver com relação à indústria brasileira? Nós tivemos três capitais, ou seja, três fontes de investimento importantes para a consolidação da nossa indústria. É o capital privado nacional, ou seja, capital que vem da iniciativa privada de empresários brasileiros. Capital privado internacional, capital que vem de origem de empresários estrangeiros, normalmente aí vem caracterizado como empresas ou indústrias multinacionais. E o terceiro é o capital estatal. Então, esses três capitais foram essenciais para o crescimento, para a consolidação da nossa indústria. O Brasil ele ainda tem pontos de estrangulamento, ou seja, setores de estrangulamento, setores que precisam desenvolver para que a atividade industrial, não só a indústria, mas para que a atividade econômica de forma geral, cresça. Esses setores, historicamente, são chamados de setores de estrangulamento. Quem são esses setores? Hoje nós não temos tantos problemas mais com a indústria de base, ou seja, produção de matéria-prima. Há alguns anos atrás nós tínhamos esse estrangulamento. Mas hoje quais são os principais estrangulamentos? Hoje basicamente são dois: produção de energia e meios de transporte. É interessante a gente começar a analisar isso porque as políticas recentes dos últimos governos que a gente teve no Brasil, boa parte delas estão tratando esses temas, ou seja, geração de energia e meios de transporte. Vou estar fazendo agora um histórico rápido sobre a industrialização brasileira. Bem, até 1930 a gente não tinha uma indústria consolidada no Brasil. Mas qual que era a explicação para isso? Primeiramente, no período colonial, em função do Pacto Colonial, ou a gente não tinha indústrias, ou tinha com grande deficiência ou com grandes limitações. Então, o período do Pacto Colonial, o período do Brasil colônia, foi muito prejudicial para a atividade econômica do Brasil de maneira geral. E a atividade industrial, principalmente. A partir da independência do Brasil, nós também não tivemos um período industrial consolidado. Nesse período, nós tivemos o quê? Surtos industriais. O que era isso? Alguma coisa que acontecia que trazia uma situação favorável ao desenvolvimento da indústria, e num determinado momento. Um exemplo disso, dois, na verdade eu vou citar, é a tarifa Alves Branco. O que foi a tarifa Alves Branco? Foi a tarifação de produtos importados. Ou seja, se esses produtos agora estavam sendo tarifados, eles ficavam mais caros no mercado nacional, isso fazia com que fosse vantajoso produzi-los internamente. Ou seja, uma tarifa fez com que a indústria nacional, pelo menos de alguns, principalmente de indústria leve, de bens de consumo não duráveis, começasse a se desenvolver. Porém, em função das pressões, principalmente da Inglaterra, pressões externas, essa tarifa acabou caindo. Um outro momento em que nós tivemos um surto foi o período da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Os principais países produtores industriais, principais potências, estavam em guerra. Ou seja, houve um problema de desabastecimento. Por consequência, se não tinha abastecimento de produtos industriais, compensava produzir internamente. Ou seja, um segundo surto aí. Porém, a partir de 1922, com a boa recuperação dos países europeus, há novamente a concorrência, então a indústria ela praticamente desaparece no Brasil. Então, o que vai acontecer a partir de 1930 que vai mudar esse cenário? O primeiro fato ocorre em 1929, que foi a crise mundial. Ou seja, 29 foi uma crise internacional de superprodução, quebrou praticamente todas as empresas, fábricas, indústrias, bancos ao redor do mundo, e houve então desabastecimento. Com o desabastecimento, o que nós vamos perceber? Era agora vantajoso produzir internamente. Ao mesmo tempo, o que o governo brasileiro faz? Implanta tarifas, ou seja, aumenta as alíquotas de importação. Aumenta ainda mais, incentiva ainda mais o crescimento industrial, ou seja, para a importação de produtos vai ficar ainda mais
caro. Terceiro ponto, uma série de políticas internas, falei das alíquotas alfandegárias, mas outras políticas que vão incentivar, facilitar a implantação de indústrias. E o ponto fundamental foi a ideia mágica de Vargas. Vargas, ele entendeu por um dos principais motivos da indústria brasileira não se consolidar. Ou seja, no Brasil nós tínhamos e ainda temos, o que a gente chama de setores de estrangulamento. São setores essenciais para que outros setores se desenvolvam. Que setores são esses? Primeiro, produção de matéria-prima. Como que eu vou produzir industrialmente se eu não tenho matéria-prima? Quem é responsável pela produção de matéria-prima? A famosa indústria de base, a indústria pesada. 2. Transporte. Como que eu vou produzir sem chegar insumos à minha indústria e sem que eu consiga distribuir a minha produção para o mercado? Terceiro, geração de energia, produção, geração de energia. Também era outro ponto de estrangulamento. E comunicações. São os 4 principais. Haviam outros, mas esses são os 4 principais. Então o que Vargas vai fazer? Começar a investir maciçamente, isso a partir do Estado investindo, nesses 4 setores principais. Prova disso que na Segunda Guerra, Vargas fez uma negociação e veio a primeira siderúrgica para o Brasil, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Então reparem a sacada de Vargas. Agora, comentei com vocês da crise de 29, a Segunda Guerra Mundial também foi um fator externo vantajoso para a indústria nacional. Ou seja, semelhante à Primeira Guerra, em que a gente tinha os principais países produtores em guerra, na Segunda Guerra nós temos de forma semelhante. E a Segunda Guerra ainda traz um outro ponto, porque foi mais ampla do que a Primeira Guerra. E o Brasil, além de incentivar a sua indústria, o Brasil conseguiu exportar muito, principalmente gêneros agrícolas. Um ponto importante é a questão do algodão, para a produção de uniformes e outras coisas. Então, a Segunda Guerra foi vantajoso. Para quê? 1. Incentivo ao crescimento industrial e 2. Exportações. Vargas que criou Petrobras, Eletrobras e BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Pensando em quê? Lembra que eu falei com vocês dos setores de estrangulamento? Ou seja, para combater diretamente esses estrangulamentos que a economia nacional tinha. O segundo governo que eu vou falar com vocês aqui, que foi importante, é o governo JK. JK, ele, semelhante a Vargas, ou seja, aquela noção que Vargas teve, JK continuou seguindo a mesma linha, ou seja, investir nos setores de estrangulamento. Então o que ele fez? O slogan de JK era 50 anos em 5. O que é isso? Desenvolver em 5 anos o que seria desenvolvido em 50. E como que ele poderia fazer isso? Uma coisa importante é vocês entenderem o contexto nacional, político. Estávamos saindo do suicídio de Getúlio Vargas, a gente tinha um cenário político nacional ainda muito abalado, uma imagem brasileira no exterior não muito tranquila. Então isso tudo colaborava, trazia com pontos negativos. Então JK tinha de combater isso. Como que ele conseguiu combater? Primeiramente, abrindo o Estado, abrindo o Brasil para a entrada de empresas multinacionais. Lembra lá de JK, a inauguração da fábrica da Volkswagen, foi a primeira montadora de automóveis que chegou no Brasil. Isso trouxe uma visão positiva do Brasil fora. Ou seja, externamente o Brasil agora começa a ser visto com bons olhos. O que JK conseguiu com isso? Empréstimos no mercado internacional. E ele usou para quê? Investir nos setores de estrangulamento. Outra sacada de JK foi a descentralização, a pulverização, espalhar, ocupar o território. Ou seja, por que JK inaugura Brasília? No meio do Planalto Central, para incentivar a ocupação do território brasileiro. Inclusive, JK foi o criador da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Posteriormente, a gente vê o surgimento de outras superintendências, das outras regiões brasileiras, e companhias de desenvolvimento, por exemplo, a Codevasf. Mas a ideia inicia com quem? Com JK. O terceiro governo que eu vou frisar aqui são os governos militares, num período bem específico, de 1968 até 1973. Por que esse período é importante? É o famoso milagre econômico brasileiro. Bem, como que se conseguiu ter um milagre? Taxas de crescimento que eram superiores a 8% ao ano, ou seja, semelhantes aos países que mais crescem hoje economicamente. Seguindo a mesma estratégia de Getúlio Vargas e JK. Qual a estratégia? Investimento em setores de estrangulamento.
Ou seja, houve um investimento muito grande nesses setores. Outra característica também que a gente vê nos governos militares é o cenário político. Antes dos militares, nós tivemos o governo Jânio Quadros e João Goulart, governos considerados de esquerda, socialistas, não eram bem vistos no cenário internacional. Então, quando os militares assumem, eles mudam essa visão sobre o Brasil. Consequência, conseguem empréstimos internacionais e, ao mesmo tempo, atraem várias empresas multinacionais para o território nacional. Então, a gente tem um investimento maciço em obras de infraestrutura, ou seja, nos setores de estrangulamento, atração de multinacionais em grande volume. Isso fez com que nós tivéssemos, nesse momento, um grande crescimento econômico. Aliado a isso, falei com vocês de JK, da interiorização, os militares também investiram maciçamente no crescimento, na expansão agrícola. Ou seja, foi a indústria, teve um momento importante, sim, mas a expansão agrícola também colaborou. O problema do milagre econômico é quando nós chegamos em 1973. Em 73, houve a criação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Cria-se então um oligopólio mundial, carteliza o preço do petróleo, sobe consideravelmente o preço do petróleo e isso traz impacto direto à economia nacional. Ou seja, o Brasil agora começa a ter balança comercial deficitária. O Brasil começou a gastar mais com importação do que com exportação. Ou seja, começou a gerar dívida. Qual foi a solução então encontrada? Dificultar as importações, aumento das alíquotas alfandegárias, fechou a economia nacional a partir dessas barreiras protecionistas. Isso no primeiro momento foi importante? Foi, para equilibrar a balança comercial. Mas a longo prazo isso trouxe prejuízos muito grandes. Tanto que a gente vai observar a década de 80 e vai chamar ela de década perdida. Por quê? Fechou a economia para importação? Sim. Não só de produtos industriais, supérfluos, etc., mas também de tecnologia. A indústria brasileira era dependente de tecnologia. Nós não tínhamos ainda o desenvolvimento científico, tecnológico, qualificação de mão de obra tão grande para a gente conseguir produzir nossa própria tecnologia. Ou seja, o que nós vamos ver na década de 80? Década perdida. Por quê? Tanto pelas questões econômicas, problemas econômicos de forma geral, trazidos por esse fechamento, e sucateamento da indústria. A indústria não conseguia se modernizar e se tornou obsoleta. A partir de 1985, a gente vê a redemocratização. Nossa, a gente pensa, caramba, redemocratização, foi lindo isso. Gente, pensando em questão de direitos, etc., ok, pensando em questão de economia, de 1985 até 1990, 93 especificamente, nós tivemos um período extremamente crítico com relação à questão econômica, com a indústria obsoleta, precisando se modernizar. Então, o que acontece a partir de 85? Primeiro ponto, havia necessidade de diminuir o tamanho do Estado, ou seja, implantação de políticas neoliberais. Muda-se agora o conceito. Quer-se diminuir a interferência do Estado na economia. E como que se deu isso? Primeiro ponto, privatização de empresas estatais. Então a gente viu privatização de diversas empresas estatais. Isso se vê principalmente no governo Collor e no governo FHC. As maiores que foram privatizadas nesse momento é a Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, sem contar outras estatais. Essas foram as maiores. Junto com isso, a gente vê também o surgimento de planos econômicos para conter o quê? A inflação. Gente, indústria obsoleta, sem tecnologia. Então, o crescimento da população brasileira ela se dá num ritmo mais acelerado do que o da produção. Consequência, aumento de preços. Como que se chama isso? Aumento de preços generalizados na economia, chamado de inflação. Então, por que a gente teve a famosa inflação galopante na década de 80 e nos primeiros anos da década de 90? Em função da dificuldade de produção. Bem, por que eu estou explicando isso aí? Até 1993, houveram vários planos econômicos. O mais famoso aí foi o plano Collor, que ele confiscou a poupança de uma parcela da população, que não resolveram a situação. Por isso que a partir de 93 e 94, a gente vê o impeachment de Collor, Itamar Franco, que era seu vice, sobe ao poder. E quem era o ministro da Fazenda de Itamar Franco? Fernando Henrique Cardoso. O que é lançado nesse momento? Plano Real. Qual que era a ideia do Plano Real? O que nós tivemos com os militares e até esse momento? Fechamento da economia, altas alíquotas alfandegárias, impedir importação de qualquer jeito, etc.
O que o Plano Real faz? Abre a economia, diminui as alíquotas alfandegárias, incentiva a entrada de produtos externos para concorrer com os que estavam aqui dentro. Isso faz com que, qual o impacto inicial disso? Redução dos preços. Então nós tivemos uma redução violenta dos preços. Com redução dos preços, redução da inflação. Ok, controlada a inflação. Isso trouxe o que também? Modernização de boa parte do parque industrial, agrícola, etc. Por quê? Se agora tem diminuição das alíquotas alfandegárias, eu consigo importar. Ou seja, estou modernizando a minha indústria. Porém, nem todas tiveram esse benefício. Conseguiram fazer isso. Ao mesmo tempo que a gente tem indústria se modernizando, nesse momento nós temos indústrias também quebrando. Porque com a concorrência externa, não conseguia concorrer com esses produtos mais modernos, com produção mais eficiente, né, das indústrias estrangeiras, consequentemente, quebra. Então, essa abertura econômica do Plano Real trouxe consequências positivas, redução da inflação, modernização de parte do parque industrial, mas, por outro lado, quebra de uma parcela considerável da indústria nacional, privatização de grandes indústrias estatais e venda de uma parcela do capital privado nacional para o capital internacional. O Plano Real foi tão exitoso que a gente vai ver Fernando Henrique se elegendo presidente. Ou seja, era ministro da Fazenda de Itamar Franco, se elegeu a um primeiro mandato e se elegeu a um segundo mandato, ou seja, se reelegeu a um segundo mandato. Após Fernando Henrique, a gente vê a subida de Lula ao poder. Mas deixa eu só fazer um comentário aqui nesse segundo mandato de Fernando Henrique. 98 em diante, a gente vê uma crise mundial. Esse segundo mandato de Fernando Henrique não foi tão legal. Nós tivemos, de volta, aumento de algumas alíquotas alfandegárias, um retrocesso com relação à questão de fechamento de parte da economia nacional ao mercado externo, né? Porque não dava mais para ficar comprando com a balança comercial deficitária. Lula entra. Coincidiu que Lula sobe ao poder com um cenário externo favorável. Era nesse momento em que a gente estava vendo a abertura das economias chinesas e indianas. Economias que precisavam de muita matéria-prima, alimentos, commodities. Ou seja, é um dos pontos que o Brasil tem de vantagem. É um país que tem muitas reservas minerais e um vasto território para a produção agrícola. Consequência, o primeiro mandato de Lula foi um mandato extremamente positivo. No segundo mandato a gente já começa a ver entrar em crise. Mas por que o primeiro mandato foi positivo? Por causa desses fatores internacionais. Tanto que o segundo mandato de Lula não foi tão bom. Logo depois a gente tem a eleição de Dilma, né? Dilma é eleita no primeiro mandato, é reeleita no segundo mandato e sofre o impeachment. Por que ela sofre o impeachment? Um dos principais motivos era a recessão que a gente estava passando dentro do país. Então observem que a gente tem fatores internos, mas também a gente tem fatores externos. Lula foi muito beneficiado por fatores externos. Hoje a gente passa por um processo de descentralização industrial. Não só descentralização industrial, mas a indústria acaba levando outras atividades junto. E por que a gente está tendo essa descentralização? Lá atrás, tinha falado com vocês de JK, a criação da Superintendência de Desenvolvimento. O Estado, de forma geral, a Superintendência é uma dessas políticas, ele começou a atuar de modo a levar a outras regiões do Brasil infraestrutura. Por que a indústria se concentrava antes, principalmente no eixo Rio-São Paulo? Né? A gente tem uma infraestrutura herdada da cafeicultura em 1930. Então a gente já tem ferrovias, sistema bancário, portos, uma mão de obra ali consideravelmente especializada, lembra da migração de italianos e alemães, né, europeus, para essa região de São Paulo. Então tudo isso colaborou para a concentração de indústrias ali naquela região. Então hoje as indústrias estão migrando desse eixo Rio-São Paulo, principalmente, para outras regiões. O principal destaque nesse momento, Nordeste tem recebido uma grande quantidade de indústrias e região Sul. Além dessas duas regiões, a gente vê também, dentro do próprio Sudeste brasileiro, migração das grandes cidades para cidades de porte médio. Por que há essa migração? Primeira coisa, essas cidades de porte médio e essas outras regiões já possuem infraestrutura que conseguem receber essas indústrias, ponto 1. Normalmente, a mão de obra é mais barata, custo de manutenção, há uma guerra fiscal entre os estados, então os estados oferecem, por exemplo, incentivo, diminuição de impostos, cessão de terreno e outros benefícios que fazem com que essas indústrias consigam custos operacionais mais baratos nessas áreas. Consequentemente, elas acabam migrando. Isso vai colaborar para o que a gente chama de organização do espaço brasileiro.
Até mais ou menos em 1930, 40, o espaço brasileiro, o território brasileiro, era organizado em forma de ilhas ou arquipélagos, ou seja, regiões independentes, separadas, que não tinham interligação econômica. Era mínima interligação econômica. E por que não tinha? Gente, não tinha nem meio de transporte. Lembra que eu falei com vocês dos setores de estrangulamento? Transportes eram um deles. E não havia nem comunicação. Ou seja, então, a industrialização ela vem mudar esse cenário. E o investimento público também. Então, o investimento em setores de estrangulamento começou a fazer com que os produtos produzidos no Sudeste chegassem a um custo mais barato e mais rápido nas demais regiões. E da mesma forma que os produtos produzidos nessas regiões viessem para o Sudeste. Então, a partir desse momento, a gente começa a sair do modelo que era regiões separadas, sem interligação, para o modelo de centro, ou seja, centro quem seria o eixo Rio-São Paulo, o Sudeste do Brasil, e as periferias, que seriam as demais áreas do território brasileiro. O último ponto que eu vou falar sobre a questão industrial do Brasil está relacionado à entrada do Brasil na terceira revolução industrial, que é a famosa revolução técnico-científica. A revolução técnico-científica precisa de pontos importantes, dentre eles, mão de obra qualificada e centros de desenvolvimento de tecnologia, ou seja, centros de pesquisa. O Brasil ainda tem deficiência na formação de mão de obra em grande volume e em centros de pesquisa de ponta. Então, isso tem dificultado a chegada dentro do Brasil de empresas de alta tecnologia. Não quer dizer que o Brasil não produza com tecnologia. A grande questão é que o Brasil não consegue produzir essa tecnologia, ou seja, nós produzimos com tecnologia, mas usando tecnologia importada. E isso é um fator que preocupa, porque gera dependência. A gente acaba ficando dependente de tecnologia externa.